A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de adultos, segundo trimestre de 2023. Nós já estamos chegando, caminhando para o meio do ano, tá? Nós estamos na lição de adultos, a lição número 2, 9 de abril de 2023, a predileção dos pais por um dos filhos. Nós já vimos problemas lá atrás, na primeira lição, sobre o casal, né, Sarai e Abrão, precipitando-se e gerando aí crianças, e agora a gente vai ver esse tema, o pai preferindo esse ou aquele filho. Lembrando que comentarista dessa lição é o pastor Elinay Cabral, escritor e conferencista e consultor doutrinário e teológico da nossa CPAD. O assunto desse trimestre é família. E agora nós vamos aqui para a lição número 2. Não se esqueça, deixe o seu gostei. Faça isso agora, enquanto você está me ouvindo, já põe aí o dedinho e fala assim, gostei. Aí você vai falar, mas eu ainda nem assisti a aula. Mas você não assistiu a anterior? Não foi boa? Você não confia? Então, dá um voto de confiança. Aperta esse negócio aí. E aí, no final, se porventura você achar que não foi legal, aí você discute, não tem problema não. Deixa um comentário aí também, ele é muito importante, uma paz do Senhor. Lembrando da Provix, a loja online do pastor Fernando, onde você pode comprar seus livros, bíblias, tudo online, vai chegar no aconchego da sua casa. Também a livraria CPAD, onde você também compra livros, revistas, bíblias e etc e tal. A nossa loja aqui em São Paulo fica agora do lado do Templo Novo do Belenzinho, da Assembleia de Deus do Belenzinho. E no térreo da Assembleia de Deus do Belenzinho tem a nossa loja da associação, tá? Onde você também pode comprar livros, bíblias, materiais evangélicos. Então, não despreze essas lojas que nós falamos, porque elas são parceiras nossas, né? Elas estão de alguma maneira nos ajudando, principalmente a Provix do pastor Fernando, tá? Que nós estamos juntos, firme, juntos e misturados, tá bom? Também aqui tem embaixo, tem o número do celular, esse número do celular, lembrando que é 011, nós estamos em São Paulo. Você pode receber mensagens diárias, nós temos grupos de transmissões e você pode receber mensagens diárias de no máximo 3 minutos, 2 minutos e meio de uma reflexão bíblica acompanhado de uma oração. Então você entra aí no nosso Zap e você vai ser adicionado a esse grupo, você vai receber essas mensagens diárias, são 365 mensagens por ano, tá? E nesse mesmo número, você entra também no nosso Pix e você pode nos ajudar contribuindo com esta obra, né? Faça o seu Pix, a sua contribuição, eu, pastor Fernando e toda a nossa equipe, nós vamos ficar muito felizes, agradecidos e vamos orar ainda mais por você, tá bom? Vamos lá então, lição 2, 9 de abril de 2023, texto áureo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, 28. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe, Gênesis 25, 19 a 28, diz assim: estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque era da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse:
Ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor então lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. A palavra-chave, então, aqui dessa lição é predileção, preferência de um em detrimento de outro. No resumo aí, na introdução, ele diz que a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara, né? Por algumas vezes, aqui ele está fazendo referência a Isaque e a Ismael. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço, que nós já estudamos na aula anterior, né? E se você perdeu, aqui embaixo vai ter uma playlist, você clica lá e assista a primeira aula. Então, nessa lição, nós vamos estudar a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Vamos ver que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente que isso não é a vontade, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. No primeiro tópico, diz assim: o plano de Deus para a família e sua presciência. O que é presciência? É aquilo que Deus já sabe que vai acontecer, porque para Deus não existe futuro. Para Deus, passado e futuro é um presente permanente. Então ele já está, tudo para ele já está descoberto. Então, para Deus não tem surpresas, tá? No número 1, subtópico, diz assim: o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Qual era o plano? Vamos lá. Isaque e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Todos nós fazemos parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaque não esperava o que viria pela frente. O que viria pela frente? Ele descobre a esterilidade de Rebeca. Ele descobre que ela não podia ter filhos, assim como a esposa de Abrão, assim como a Sarai. A Bíblia diz então que o patriarca Isaque orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Olha a responsabilidade do marido, do esposo, né, nesse processo, a liderança espiritual. Ele orou ao Senhor para que ela tivesse um filho. Somente 20 anos depois dessa oração, olha aí o tempo, né? Com 60 anos de idade, Isaque então recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo.
Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Isso aconteceu no tempo de Deus. Tá? Mas o Isaac, ele orou e ele esperou a resposta da oração. A resposta demorou 20 anos. Tá? Então você que é cristão, você que segue a lógica da fé, não tenha pressa. Espere o tempo que for necessário, que Deus vai fazer o que ele diz que vai fazer. Subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Ele já sabia desses 2 meninos que iriam nascer, já sabia de tudo que iria acontecer. Ele é Deus. Se ele não soubesse, então, nem sei por que daríamos o nome a ele de Deus. Deus, ele sabe tudo. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias. Quer dizer, nem tinha nascido ainda, mas ele já sabia. Tá? Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Para Deus não tem circunstância. Tá? Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, agora vem, as situações que vão se desenrolar nessa lição. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Então a briga lá dentro já estava travada entre esses gêmeos. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Deus já sabia no ventre da Rebeca, que eles seriam rivais. Que eles iriam, aquela luta lá dentro do ventre, ela iria se perpetuar aqui fora também. Aqui então, nós estamos abordando a presciência de Deus. Deus já sabia muito antecipadamente tudo que iria acontecer. A presciência de Deus, que é o quê? Um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Então Deus já sabe de tudo. Tá? Mas como é que ele sabe? Ele já sabe. Agora, como? Você vai ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, a gente vai entendendo um pouquinho. Ele vai se revelando aos poucos para cada um de nós. Então devemos ressaltar que esse atributo de Deus, a presciência, Deus saber tudo, não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Tá? Então, por exemplo, Judas não nasceu para ser Judas, para ser traidor. Ele tinha o livre-arbítrio de escolher, tá? Ser ou não traidor. Tá? Mas ele escolheu ser o traidor. Mas Deus... Não, Deus deu o livre-arbítrio. Mas Deus, ele não determinou isso para ninguém, para nenhum ser humano. Hitler nasceu para fazer aquela tragédia com os judeus lá na Alemanha. Não, Hitler não nasceu para isso. Ele tomou a decisão e Deus respeitou o livre-arbítrio dele. Então, nós entendemos que o fato de Deus saber de tudo antecipadamente não é um determinismo. Deus não determinou que as coisas seriam dessa ou daquela forma. Não. Deus deixou as coisas andarem conforme as ações escolhidas pelo homem. Tá? Contudo, agora vem um porém. O Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. A vontade de Deus, ela é perfeita. A do ser humano, não. Tá? Mas Deus vai cumprir a sua vontade. Número 2, então, vamos para o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade,
Era daquela época, né? Uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, tá? Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. Eles tinham o direito de devolver essas mulheres, de não querer. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, ele orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Gênesis 25, 21. Então, Isaac não repudiou a Rebeca. Ele foi orar para Deus trazer a solução para o problema, que é o que todos nós devemos também fazer quando temos um problema. O conflito, número 2. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Então, tinha que ter um herdeiro, tá? Nem que fosse umzinho só. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, que era a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Tá? Então, nós vimos isso na aula anterior, na aula número 1, e vimos o preço que o casal pagou. Diferentemente de Abraão, Isaac, seu filho, buscou a ajuda do alto. Ele seguiu a lógica da fé, tá? Para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Então, ele não procurou uma clínica de fertilização, um tratamento, não. Ele foi buscar ao Senhor. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A coisa lá dentro estava pegando fogo. Então, ela foi orar ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Então, já havia um conflito, né, na presciência de Deus. Deus já sabia e revelou isso para Rebeca, que ali haviam 2 povos e esses 2 povos eles iriam se digladiar, né? Teriam o problema lá da barriga, já iria para fora, ali era só o começo, tá? Número 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Aqui começa o outro tipo de problema que a lição vai abordar. Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Porque numa família, né, as pessoas são diferentes. O marido é diferente da esposa e vice-versa. Os pais muitas vezes geram filhos diferentes de si, com outro tipo de comportamento, com outro tipo de personalidade, porque o ser humano ele é único, ele é especial. Todo ser humano é único. Não existe 2 seres humanos iguais na face da terra. Nunca houve. Então, em Gênesis 25, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. Qual era a diferença? O menor, que era Jacó, que vem depois, teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho, e por isso o primogênito, que era Esaú, serviria ao menor. Então, naquela cultura, isso aqui significava uma tragédia, tá? Porque o primogênito era o herdeiro, ele que detinha a bênção, e o menor servia ao primogênito. E aqui a coisa já estava invertida. Deus falou, não, o maior vai servir o menor. Tá? O menor é que vai ser o primogênito. Então veja que Deus já estava fazendo ali os seus arranjos. Tá? Na presciência de Deus, ele já sabia de tudo isso. E revelou para Rebeca. Tá? No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava, né, que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú, com a bênção patriarcal do direito da primogenitura.
Então é como se ele estivesse ali fazendo um testamento, deixando tudo para o filho mais velho, para o primogênito. Alicerçado, então, nos padrões legais do direito daquele tempo, né, a forma como era feita naquele contexto, dedicava-se a Esaú. Então ele se dedicou a preparar Esaú para assumir tudo depois da morte do Isaac, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Então ele era caçador e ele preparava sempre comida boa para o seu pai, preparava uma boa caça para o seu pai. Entretanto, agora vem o porém, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Então veja, o Isaac favorecia Esaú, preferia Esaú. Já a Rebeca, que já sabia do plano de Deus também, favorecia Jacó. Aqui já há um problema, já há um conflito, cada um preferindo um filho. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. É isso que ele quer ressaltar aqui. O problema que isso vai gerar nessa família. Tá? A família de Isaac e Rebeca, de Esaú e Jacó. Vamos ao tópico 3 para a gente ver como é que isso termina. O problema da predileção por filhos na família. Aqui ele já vai trabalhar com a questão que nós estamos estudando, mas o que pode acontecer e não deve acontecer nas nossas famílias. Esaú, o filho predileto de Isaac, é uma continuação do segundo tópico, né? Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. É como se Isaac foi comprado pelo filho mais velho, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23, de que o maior serviria o menor. Ele não queria aceitar, digamos assim, essa profecia. Tanto Isaac quanto Rebeca, eles sabiam dessa profecia. Mas o Isaac estava fazendo vista grossa, né? Estava seguindo a lógica humana. Por força dos padrões sociais daquela época, então, naquele contexto, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Então, o primogênito é que herdava tudo, administrava tudo, distribuía os bens entre os familiares. Era o primogênito. Por isso, olhando pela lógica meramente humana, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o filho mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não compreendeu, ele não aceitou os direcionamentos que Deus já havia dado. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. É como se Isaac aqui estivesse querendo fazer o papel de Deus, de deixar tudo arrumadinho, tudo organizado. Ele não deixou que a vontade de Deus prevalecesse. Ele tentou fazer do jeito dele. Nós já vimos isso na primeira lição. Então, muito cuidado com isso. Depois, número 2, Jacó. Então, vimos Esaú, o filho predileto de Isaac. Jacó, agora, o filho predileto da mãe, da Rebeca. Percebendo, então, que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho. Rebeca, então, resolveu interferir na ordem dos fatos. E sem consultar a Deus, aqui é que está o grande problema de todo casal, de todo crente, que é não querer consultar a Deus. Tá? Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, para Jacó. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente,
Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Deus, aquilo ali foi feio. Deus não trabalha com mentira, em hipótese alguma. Nem para cumprir uma promessa de Deus vale a mentira. Então, sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Então aqui Esaú ele quebrou ali os princípios da obediência. Ele tinha que casar com gente da família e ele casou-se com uma estrangeira, e isso deixou a mãe dele bastante chateada. Assim então ela deu instruções precisas a Jacó, como é que Jacó deveria agir. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo de um bode e vesti-lo em Jacó, que era para ele parecer com Esaú. Este deveria levar o assado, Jacó tinha que levar esse assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Olha que tanto de mentira, de falsidade, tudo para conseguir a bênção da primogenitura. Então toda essa trapaça revelava o quê? A fraqueza do caráter de Rebeca. Então veja que nós já vimos lá atrás que quem orou para Deus abrir a madre de Rebeca foi quem? Foi o marido. Orou 20 anos. E não faz nenhuma menção que ela orou. Aí a gente de repente pode até partir para uma dedução básica, né? Ela reclamou, murmurou, você não me dá um filho, jogou a culpa nele, e pode ter acontecido muita coisa que a Bíblia não relata. E ele ali orando para Deus fazer um milagre. Em vez dela ir ajoelhar e orar junto com ele, só fala que ele é que orou. Então, veja que a fraqueza do caráter de Rebeca, né? Isso depois vai aparecendo em outras coisas, né? Então, o problema da predileção pelos filhos. Aí ele vai fechar a lição trazendo, né, o ensinamento prático para nós. Além do conhecimento que os pais tinham sobre o conflito que havia entre os dois filhos, eles observavam, eles viam que os dois não se bicavam, né, numa linguagem atual. Faltou a Isaque, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente, apaziguar, né, e trazer amizade entre os dois irmãos. Faltou a ele, Isaque, essa habilidade, essa sabedoria. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Ela não queria saber. Ela queria a bênção para Jacó e acabou. O preço que vai se pagar, ela não estava nem aí. Esse é o problema. O preço que se paga por uma decisão tomada meramente na lógica humana. O presente relato bíblico, esse que nós estamos estudando, nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Quando fica aquela escolha, né, entre dois, ela tem uma predileção. Estes são herança do Senhor, Salmo 127. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais, tá? Tanto para um quanto para outro. Então, nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. E uma delas é não tendo predileção por esse ou aquele filho em detrimento de outro ou de outros filhos. Bom, então cuidado com esse ponto. Veja bem essa história de Rebeca e de Isaque, de Esaú e de Jacó. Esse problema que ainda perdura
até hoje. Tá? É um problema que vem de gerações em gerações até hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, confirma aí, deixa o seu comentário e, permitindo Deus, até a próxima aula. Um abraço para você e toda a sua família.